Olá, meus queridos. Vamos dar início a mais um conteúdo deste ano. Infelizmente, a gente ainda está distante, a pandemia ainda é perigosa, nos traz grandes riscos, então a gente ainda não pode estar junto. Eu confesso a vocês que a saudade que eu sinto de vocês é algo indescritível já. A vontade de estar na sala de aula é muito grande, mas o sonho de vocês é mais importante, certo? Então vamos agora trabalhar o conteúdo novo, dar continuidade aos nossos estudos, para que vocês não fiquem atrás, não fiquem para trás daquilo que vocês precisam aprender neste ano. Então, vamos lá. Tabela periódica é o nosso conteúdo de hoje. Vamos trabalhar então? Por muitos anos, a tabela periódica foi desenvolvida. Várias coisas foram trazidas, diferentes formas, diferentes desenhos, diferentes propriedades consideradas para que ela fosse construída. Mas, em 1913, Henry Moseley, ele usou o número atômico de cada átomo. Lembra a identidade do átomo? Pois é. E aí eles foram ordenados por ordem crescente desse número atômico. Tá aí a carinha dele para que vocês possam ter uma noção de como ele era. E aí ele resolveu um grande problema que a tabela de Mendeleev tinha na sua organização. E com isso, estabeleceu-se então a lei periódica. As propriedades químicas e físicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. O que isso quer dizer? Elas variam de acordo com o aumento ou a diminuição do número atômico. Na tabela periódica, a gente sabe que os elementos estão arranjados horizontalmente em sequência numérica, o número atômico a ordem crescente, de acordo com seus números atômicos, resultando no aparecimento de 7 linhas horizontais, ou seja, os períodos. Vamos detalhar isso um pouquinho mais à frente. Um elemento químico, ele é representado por letras maiúsculas. E se for necessário a diferenciação de elementos, ao acréscimo da segunda letra, ela deve ser minúscula. Então, um elemento químico é representado por uma letra maiúscula ou por duas letras, onde uma é maiúscula e a outra é minúscula. Então, por exemplo, o chumbo, em português, vem do latim plumbum, o símbolo dele é o Pb. O potássio, do latim kalium, o símbolo dele é K. Perceba, o potássio, uma única letra, K maiúsculo. O chumbo, duas letras, P maiúsculo, B minúsculo. Alguns outros elementos, como o cúrio, que é em homenagem a Marie Curie, uma das grandes pioneiras no estudo da radioatividade, que a gente discutiu na última aula. O seu símbolo é Cm, C maiúsculo, M minúsculo. O Ceaborgio, o símbolo S maiúsculo, G minúsculo. E o Mendeleev, que é em homenagem ao Dmitri Mendeleev, que é o grande organizador da tabela periódica, tem um elemento em homenagem a ele e o símbolo M maiúsculo, D minúsculo, certo? Tranquilo quanto a isso. Então vamos em frente. Os períodos ou séries da tabela periódica, eles são filas horizontais e eles são 7. São 7 linhas onde a gente tem 7 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas preenchidas com elétrons. 7 linhas preenchidas com elementos. E esses elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico nessas linhas. Essa oitava linha aqui é um estudo que vem sendo feito, mas a gente ainda não vai trabalhar com ela, tá? A gente vai considerar exclusivamente 7 linhas. E eu tenho destacado aqui embaixo duas linhas, essas duas linhas aqui. Ué, poxa, professora, mas são 7 linhas ou são 9 linhas? São 7 linhas. Eu quero que você imagine o seguinte: essas linhas marcadas aqui embaixo, elas estão inseridas nessa aqui e aqui. Aqui, referente a esta linha, e o segundo referente a esta linha aqui. Como se fosse uma gaveta de arquivo.
Imagine que este quadradinho, que aqui está marcado ali, esse quadradinho seja uma gaveta. E quando eu puxar essa gaveta, de dentro dela saem esses elementos. Este outro quadradinho, a mesma coisa, uma gaveta. E de dentro dele saem esses outros elementos aqui. A primeira linha aqui de baixo, série dos lantanídeos. Embaixo, série dos actinídeos, certo? Que estão inseridos nos quadradinhos marcados aqui da tabela periódica. Tudo bem? Vamos em frente. Quando a gente fala de famílias ou grupos, são as colunas verticais da tabela periódica. Essas colunas verticais, elas representam as famílias da tabela periódica. E se eu estiver falando de elementos representativos, quem são os elementos representativos? Mais à frente eu vou destacar para vocês, mas são as famílias A, aqui que eu vou circular para você, ó. Esses elementos aqui, o número da família vai indicar o número de elétrons na camada de valência. Então, se eu estou na primeira família, eu tenho um elétron na camada de valência. Se eu estou na segunda família, eu tenho 2 elétrons na camada de valência. Aí, quando eu vou aqui para a terceira, para a família 13, no caso, aqui eu vou considerar só o último número. Então, eu tenho 3 elétrons na camada de valência. Na família 14, eu tenho 4, na 15 eu tenho 5 e assim sucessivamente, até que a gente perceba que esses elementos têm no número da família já destacado o número de elétrons na camada de valência. Agora, eu posso dividir essa tabela periódica nas famílias e dar nomes a ela. Como assim nomes a ela? Eu tenho a família 1, a 2, da 3 a 12, da 13 a 17 e a 18. A família 1 tem como nome metais alcalinos. A 2, metais alcalinos terrosos. A 13 ou 3A, grupo do boro. A 14 ou 4A, grupo do carbono. A 15 ou 5A, grupo do nitrogênio. A 16 ou 6A, calcogênios. A 17 ou 7A, halogênios. E por fim, a 18 ou 8A ou família 0 são os gases nobres. Lá no meio, eu tenho os elementos de transição. Nessa região aqui, nós temos a família B. São elementos que a gente vai trabalhar com um ou outro só no ensino médio. São elementos que precisam ser estudados detalhadamente e aí só aquele de vocês que escolher estudar alguma coisa relacionada à química é que vai trabalhar com elementos de transição, tá bom? Então, eu tenho, como eu falei para vocês antes, os elementos representativos, destacados aqui, marcados pela chave, e aqui no meio eu tenho os elementos de transição. Poxa, professora, mas na outra tabela tinham 2 linhas embaixo. Exatamente, que eram 2 quadradinhos colocados aqui no 6º e no 7º período, referente a elementos de transição. Então, aquelas 2 linhas de baixo também são elementos de transição. Tudo bem? Ok, vamos em frente. Eu posso dividir a tabela também em grandes grupos, por exemplo, o grupo dos metais. Essa tarja vermelha aqui, ela marca todos os metais da tabela periódica. E se a gente prestar atenção, eles são a grande maioria da tabela periódica. Qual a característica desses metais? Eles são eletropositivos, uma propriedade que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Eles são sólidos, à exceção do mercúrio, que a gente sabe que é um metal líquido. Eles possuem brilho característico, eles são dúcteis. Ser dúctil é ter a capacidade de se formar fios a partir deles. Eles são maleáveis, isso quer dizer que eu posso transformá-los em lâminas, eu posso moldá-los. E eles são excelentes condutores de calor e de eletricidade. Tudo bem? Ok. Agora, e os ametais? Os ametais estão marcadinhos aqui em verde. É praticamente a outra parte da tabela periódica, tá aqui destacadinho, né? Beleza, vamos lá.
Os ametais apresentam algumas características também. Eles são eletronegativos, que é uma propriedade que a gente vai discutir daqui a pouquinho, assim como a eletropositividade. Eles são quebradiços, eles são opacos, eles formam compostos covalentes, ou seja, algo que a gente vai discutir um pouco mais para frente. É um conteúdo, na verdade, é o nosso próximo conteúdo, discutir ligações químicas. E eles são péssimos condutores de calor e eletricidade. Claro que exceto o carbono. O carbono, ele é um excelente condutor de eletricidade, tanto que existem eletrodos feitos de grafite, ou seja, grafite é carbono puro, tá bom? Muito bem? Continuando. A relação entre a posição de um elemento na classificação periódica e a configuração eletrônica do seu elétron mais energético. Quando a gente trabalhou com o diagrama de Pauling, a gente fazia a distribuição eletrônica em subníveis de cada elemento, certo? Ou seja, o último subnível apresentado na distribuição eletrônica, ele permite a gente localizar o elemento na tabela periódica. Nossa, como assim? Assim, ó. Se eu tenho um elemento que só tem um elétron na camada de valência, a distribuição dele é 1s1, é o hidrogênio. Então, ele se localiza aqui. Todo mundo que termina em S1 está na família 1A, tá vendo? Todo mundo que termina em S2 está na família 2A. Todo mundo que termina em D1 está na família 3, ó, coluna 1, 2, 3. Todo mundo que está na coluna 4 termina em D2, 5 em D3 e assim sucessivamente até o D10. Quando eu vou aqui para a área dos ametais, todo mundo que termina em P1 está na família 13, em P2 na 14, em P3 na 15 e assim sucessivamente até a última, tendo um destaque para este elemento aqui, que está na família 18, onde todos terminam em P6, mas ele termina em S2. A diferença é, esse elemento é o hélio, e ele apresenta é o hélio, e ele tem 2 elétrons na camada de valência, e ele apresenta uma única camada. Então, ele não tem como terminar em P6, né? Porque ele só tem 2 elétrons. O número atômico dele é 2, então ele tem 2 prótons, 2 elétrons. Uma única camada é suficiente para fazer a distribuição eletrônica dele. E desta forma, a gente tem a distribuição dele diferente dos outros elementos, certo? Mas ainda assim, ele é um gás nobre. Camada completa. Embaixo, a gente tem as camadas referentes a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, localizados aqui naqueles quadradinhos que a gente falou, e eles terminam em F, de F1 até F14, certo? Acho que fica bem tranquilo. E eu posso pegar isso daqui e transformar em grandes blocos, assim. As duas primeiras famílias referentes ao bloco S, esse quadradão verde aqui, referente ao bloco P, lembrando que aqui no primeiro quadradinho é S2, né? Me perdoem, estou escrevendo com o mouse. Aqui o primeiro quadradinho só é S2 e o resto da família vai terminar em P6, tá bom? Mas ainda assim eu posso chamar esse bloco de bloco P. E no meio, o bloco D, em amarelo, grandão, que são os elementos de transição, e embaixo, em azul, o bloco F. Tudo bem? Ok, vamos em frente. Quando eu fizer a distribuição eletrônica, o número grande vai indicar para mim o período, certo? Então, o número grande indica o período, esse número aqui. E a gente acabou de ver que essa parte aqui do orbital com o número de elétrons vai me dar a família, certo? Perfeito, então agora eu posso saber em qual período está um elemento e
qual é a família. Se eu sei a linha e eu sei a coluna, já brincaram de jogo da velha? Eu vou achar o elemento, certo? Jogo da velha não, desculpa, batalha naval. Sei a linha e sei a coluna. Então, eu posso descobrir qual é o elemento que eu estou trabalhando. Bom, agora nós vamos ver algumas propriedades da tabela periódica. Talvez alguém fale assim, nossa, quando eu for olhar a apostila, isso são 2 módulos. Sim, na verdade são 2 módulos, mas por quê? Porque tudo que eu falei até agora vocês viram no 9º ano. E normalmente, quando a gente está junto em sala de aula, é assim que eu trabalho mesmo. Eu trabalho os 2 módulos de uma vez só. Então não pense que a gente está fazendo isso porque é aula à distância, tá bom? Não. É como vocês já viram muitas características da tabela periódica no 9º ano, a gente só dá uma revisada no conteúdo e agora insere as propriedades, certo? Mas fiquem tranquilos, nós vamos fazer muitos exercícios, vamos tirar todas as dúvidas de vocês em relação a isso daqui, tá bom? Então vamos lá, propriedades periódicas. A primeira propriedade que eu quero discutir com vocês é o raio atômico. Raio atômico, eu quero que você pense em raio de matemática, a distância do centro da circunferência até a bordinha dela, né? Então, aqui a gente vai dizer que o raio atômico é a distância que vai do núcleo até o elétron mais externo, certo? O elétron da camada de valência. Muito bem. Quando eu olhar a tabela periódica, e agora eu vou trazer só o esqueletinho dela assim para você, eu vou colocar aqui nela alguns elementos, certo? Beleza. Então, o que a gente sabe? Que à medida que a gente desce na tabela periódica, eu estou aumentando o período, né? Aqui é o primeiro período, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. À medida que eu coloco um período a mais, concorda comigo que o elemento aumenta de tamanho? Muito bem. E eu vou aumentar o tamanho do elemento também à medida que eu andar para o lado esquerdo da tabela periódica. Ou seja, diminuindo o número atômico, eu também aumento o tamanho do meu elemento. Então, eu diminuindo o número atômico, aumenta o tamanho do meu elemento. Aumentando o número de períodos, também aumenta o meu elemento. Então, olha que interessante, o maior elemento da tabela periódica, ele está destacado aqui para você em roxinho, que é o frâncio. O frâncio é o maior elemento, porque ele é o elemento que está mais à esquerda e o último nos períodos citados, certo? Então, o raio atômico aumenta sempre para a esquerda e para baixo. Beleza. Para a gente relembrar rapidinho aqui, a gente já discutiu isso nas aulas de modelos atômicos, mas a gente vai dar uma recapitulada para você não ter que trocar de vídeo, tá bom? Que é a regra do octeto. Os átomos tendem a combinar-se de modo a ter 8 elétrons na camada de valência, certo? Então ele vai perder ou ele vai ganhar elétrons para que ele tenha 8 elétrons na camada de valência. Muito bem. No caso do sódio aqui, que é o exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho ali a distribuição em camadas do sódio. Se ele perder um elétron, olha que interessante o que vai acontecer. Quando ele perde esse elétron aqui, ele passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque a camada anterior dele tinha 8. Muito bem, e ela vai passar a ser a camada de valência. Então, para o sódio é muito interessante perder um elétron, porque aí ele passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Para o cloro, ele tem a segunda camada com 8 elétrons, mas a camada de valência dele tem 7 elétrons. Então, para ele é muito mais interessante ganhar um elétron, já ficar com 8, do que perder os 7 para ter que ficar com 8, certo? Então, na regra do octeto, o elemento tende a perder ou a ganhar elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Só lembrando que quando você tiver uma única camada, a estabilidade não será com 8, será com 2, tá bom? Não esquece, aquele caso do hélio destacado ali na tabela que eu mostrei para vocês. Temos uma exceção, na verdade 2 exceções em relação à regra do octeto, que é o berílio e o boro. O berílio se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência e o boro se estabiliza com apenas 6, eles não precisam atingir 8. Ah, professora, mas você consegue explicar isso para mim por quê? Consigo sim. Eu só preciso que a gente espere Jesus voltar, que aí eu vou conversar com ele, ele me explica e eu explico para vocês logo em seguida, tá bom? Aí dessa forma eu consigo ser bem clara na explicação.
Beleza, relembrada a regra do octeto, vamos continuar com as propriedades periódicas. Eu tenho potencial de ionização. O potencial de ionização é a energia que eu preciso gastar para arrancar um elétron do elemento. Se eu quero arrancar um elétron do elemento, o que vai acontecer? O elemento vai querer perder esse elétron ou não? Vai ser mais difícil ou mais fácil retirar o elétron dele? Depende do quê? Da regra do octeto. Como assim? Por exemplo, no caso do sódio, que a gente falou no exemplo anterior, se eu quisesse arrancar o último elétron dele, seria muito fácil, porque como ele tinha 8 na segunda camada e só tinha 1 na camada de valência, ele ia querer perder aquele elétron com certeza. No caso do cloro, por exemplo, se eu quiser tirar um elétron dele, vai ser muito difícil, porque ele não quer perder elétron, ele quer ganhar elétron. Então, se a gente olhar na tabela periódica, esses elementos aqui, por exemplo, na família 1 e na família 2, eles têm 1 e 2 elétrons na camada de valência. É muito mais fácil para eles perderem esses elétrons na camada de valência e aí, com isso, gastar pouca energia para formar um íon. Enquanto que se eu vier para o lado direito da tabela periódica, é muito mais difícil arrancar um elétron para esse lado aqui. Por quê? Porque à medida que eu vou caminhando nessa direção, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Quanto mais elétrons, menor a tendência dele de perder esses elétrons. E dessa forma, então, mais difícil vai ser de arrancar. Então, se a gente observar os elementos, por exemplo, o frâncio, que está aqui embaixo, um elemento bem grande, a gente viu que ele é o maior da tabela periódica. Ele tem um elétron na camada de valência e ele tem 7 camadas, ou seja, ele quer muito perder esse um elétron na camada de valência. Por quê? Porque para ele perder esse elétron vai fazer com que ele tenha 8 elétrons na camada de valência, certo? Já no caso dos gases nobres, ele já tem 8 elétrons na camada de valência. De forma alguma eles querem perder elétrons, porque eles já estão com o octeto completo. Se isso já é verdade, o potencial de ionização, a energia de ionização para arrancar um elétron nesta região aqui é muito alta, porque eles não querem perder a estabilidade do octeto. Então, a energia de ionização, o potencial de ionização vai aumentar para a direita e para cima. Ou seja, o elemento com o maior potencial de ionização da tabela periódica está destacado em roxo para vocês também, e é o hélio. Tudo bem? Compreender? Vou continuar. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a mesma coisa, tá bom? É a vontade que o elemento tem de ganhar elétrons. Vamos lá. A definição quimicamente correta é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Mas você pode pensar em aquele elemento que quer ganhar elétron. Quem é que quer ganhar elétron na tabela periódica? Aqueles que estiverem mais próximos da onde? Do octeto. Quanto mais próximo do octeto, mais ele quer ganhar elétron. Ou seja, a afinidade eletrônica também vai crescer para a direita e para cima. Agora, por que tem uma tarja sobre os gases nobres? E por que eu escrevi aqui em cima, ó, não inclui os gases nobres? Porque se há uma tendência em ganhar elétrons, concorda comigo que os gases nobres não querem ganhar elétrons? Eles já estão com o octeto completo, então eles não querem ganhar e eles não querem perder. Como a gente está falando em ganhar elétrons agora, no caso de afinidade eletrônica, não tem sentido nenhum eu falar em gases nobres, porque eles não querem ganhar. Então, eles não estão inclusos na análise dessa propriedade. Tá bom? Então, o elemento de maior afinidade eletrônica que a gente tem na tabela periódica vai ser o flúor. Tudo bem? Ok, vamos em frente. A outra propriedade agora é a eletronegatividade. Lembra que eu disse que os ametais eram eletronegativos? Então, a gente vai agora observar que essa eletronegatividade, ela tem uma característica muito importante, que é a capacidade que o átomo tem de atrair um par de elétrons da ligação entre elementos.
Ah, professora, mas a gente ainda não estudou ligação. Tudo bem. Eu só quero que você pense que um elemento eletronegativo, ele pode atrair o par de elétrons envolvidos na ligação. Se a gente for analisar a tabela periódica, tem sentido em falar de ligação com gases nobres? Não também. Por quê? Porque o elemento faz ligação para atingir o octeto. Se os gases nobres já têm o octeto estabilizado, eles não vão fazer ligação, certo? Muito bem. Ok, então nós temos aqui, eu coloquei alguns elementos na tabela periódica para que vocês possam ir tendo uma noção das famílias, tá? Então, quem seria o elemento mais eletronegativo? O frâncio. O frâncio vai querer puxar o elétron para ele? Não, porque a gente já viu que o frâncio quer perder elétrons e não ganhar. Ah, mas a gente viu, por exemplo, que o flúor, ele quer ganhar elétrons. Ele quer muito ganhar elétrons. Então, a gente já entendeu também que a eletronegatividade vai variar para a direita e para cima também. E os três elementos mais eletronegativos da tabela estão destacados para você aqui, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Essa informação ela é muito importante para um conteúdo que a gente estuda ainda esse bimestre. Então, eu quero que, por favor, vocês não se esqueçam disso. Os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. E você pode guardar como FON. FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. Tá bom? Muito bem. Nós temos, então, a eletropositividade, que é o que faltou para a gente falar dos metais. Lembra que eu disse que os metais eram eletropositivos? Ou seja, a eletropositividade vai medir o caráter metálico do meu elemento. É a capacidade que o átomo tem de perder o par de elétrons da ligação. Ou seja, quando você fizer uma ligação com um metal, a gente vai discutir isso mais para frente, o metal tem a tendência de deixar o par de elétrons ir embora e ir com um outro elemento, porque ele é eletropositivo. A tendência do metal é sempre perder elétrons, certo? Ok. Novamente, tem sentido falar nos gases nobres? Não tem sentido, já que eles não fazem ligação, tá? Então, tanto a eletronegatividade quanto a eletropositividade, elas estão relacionadas à ligação química, ou seja, não tem nada a ver com os gases nobres, tá bom? Coloquei alguns elementos para vocês aqui também, e eu quero que vocês me digam, o elemento que tem a maior tendência em permitir que esse par de elétrons vá embora, concorda comigo que é o frâncio? Por quê? Porque ele quer perder elétrons. E a gente viu que a energia de ionização era bem pequenininha para o frâncio. Por quê? Porque era muito fácil tirar um elétron dele. Ou seja, se é fácil tirar um elétron dele, isso quer dizer que ele é muito eletropositivo. Então, a eletropositividade vai crescer para a esquerda e para baixo. Certo? Muito bem. Por fim, nós vamos dar uma analisada na densidade. Densidade, massa sobre volume, lembra disso? Ou seja, a maior densidade vai ser daquele elemento que tiver a maior massa num menor volume. Então, para a gente trabalhar com isso, vamos olhar aqui a tabela periódica. Eu já destaquei para vocês aqui os dois elementos de maior densidade na tabela periódica e a variação dela é um pouco diferente, vai ser sempre para baixo, já que aumenta o tamanho, né? Só que em relação à massa, vai ser para o centro da tabela periódica. Então, a gente tem esses dois elementos aqui, o ósmio e o irídio, se não me engano, agora me deu um branco, são os dois elementos de maior densidade na tabela periódica. Resumo das propriedades, agora só para a gente juntar todas elas num grupo só. Temos a tabela, eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade. Essas três propriedades variam da mesma forma, para cima e para a direita. Eletropositividade e raio atômico variam para baixo e para a esquerda. Só para ficar claro e vocês terem esse resuminho. Para essa semana, novamente eu quero um mapa mental. Por quê? Porque o mapa mental facilita o seu estudo. Por mais que hoje você ainda tenha dificuldade de construir um mapa mental, não tem problema. Ao longo do período do ensino médio, eu vou te ajudar com isso, e isso na faculdade vai trazer grandes ganhos para você.
tá bom? Então você precisa fazer um mapa mental organizado, letra legível, colorido, deve contemplar todo o conteúdo que a gente falou aqui agora, certo? E você tem que postar ele no Eclass. Só que preste atenção, ao postar no Eclass, você tem que ter certeza que a sua foto está clara. Por quê? Muitas vezes algumas pessoas têm postado fotos pequenininhas, que eu não consigo visualizar. E aí na hora que eu amplio a foto, fica muito distorcido. Então são duas coisas que eu quero. Uma foto bem clara. Então na hora de tirar a foto com o seu celular, tenha certeza que a foto ficou boa. E o seu mapa mental tem que ter o seu nome, certo? Se ele não tiver o seu nome, ele não será considerado também. Vou repetir. Faça um mapa mental com as características que eu disse aqui e ele precisa estar com a foto legível. Preciso que a foto esteja grande, não faça uma foto pequenininha, não tire a foto de longe, tira a foto bem de pertinho dele. E o mapa mental tem que estar com o seu nome. Qualquer coisa diferente disso será considerado como tarefa não feita. Tá bom, gente? Então, por favor, capricha direitinho nesse quesito. E por fim, como eu já falei para vocês, eu sempre trarei um verso bíblico para vocês, e esse agora eu acho bastante pertinente àquilo que a gente está vivendo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Sabe por que Jesus falou isso para a gente? Porque tudo passa. Vai acabar em breve. Não, professora, mas a gente já está há mais de 2 meses em casa. Tudo bem, tudo bem. Nós estamos há mais de 2 meses em casa, mas graças a Deus com as pessoas que nós amamos perto de nós, com as pessoas que nós amamos bem, com vocês bem. Então, por favor, perseverem na oração, estejam próximos de Deus e sejam pacientes na tribulação. Por quê? Porque tudo vai passar. E logo, logo, a gente vai estar junto de novo. E quando a gente estiver junto de novo, a gente vai desfrutar de coisas muito boas. Estou morrendo de saudade de vocês. Amo vocês e desejo do fundo do coração que vocês se cuidem muito e que a nossa saudade muito em breve poderá ser suprida, poderá ser esquecida. Nós vamos conversar um dia sobre essa época, sobre um momento onde nós aprendemos muitas coisas e coisas muito positivas. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês.